Quando o Devaldo falou ali sobre a chuva e as bênçãos, me lembrei de quando criança, quando cantávamos na igreja chuva de bênçãos teremos. Quando criança cantava muito, não é mesmo, irmã? A irmã lembrou da música, voltou na mente uma retrospectiva de como era bom cantarmos e louvarmos a Deus. Hoje é um domingo e aqui estamos novamente, juntos, louvando, agradecendo e engrandecendo o nome de Deus. Como é bom podermos estar aos pés de Jesus. Nós começamos a observar o que está acontecendo ao nosso redor, quando nós assistimos jornais, ou até mesmo as redes sociais. Nós observamos como o mundo está sendo atingido, como as pessoas estão perdendo o respeito, como as pessoas estão gritando com outras pessoas, atacando outras pessoas. E a Bíblia diz que agora no fim dos tempos o amor entre as pessoas se esfriaria, seriam pai contra filhos, filhos contra pais, e assim por diante. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis 4, de 1 a 7. O mesmo sermão dessa noite eu fiz ontem pela manhã na igreja Jardim Adorado. A irmã Ana estava lá. E eu quis mudar os versículos, mas o tema é o mesmo, irmã, de ontem à noite. De ontem de manhã, perdão. O tema de hoje à noite é o mesmo de ontem pela manhã na igreja do Jardim Adorado. Assim como estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Será que o irmão lá no fundo consegue projetar uma foto, uma imagem de Jesus voltando, fazendo favor? 2 de Reis 4, de 1 a 7 diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela diz: E veio o agiota para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer por ti? Diz-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si todos os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Trazei-me ainda uma outra vasilha. Porém ele disse: Mamãe, não há mais vasilha alguma. Então a Bíblia narra que naquele momento o azeite se cessou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Uma mulher que deixou um legado para os filhos e os educou para a eternidade. A Bíblia nos ensina, a Bíblia mostra que Deus nunca desampara o justo. Mas às vezes, ao longo das nossas vidas, por tomarmos decisões, às vezes sofremos uma vida inteira, seja 30, 50, 70, 80 anos. Infelizmente hoje no Brasil existem pessoas que já se aposentaram e sequer têm uma casinha para morar. Muitas das vezes depende do governo, ou um pouco que ganha tem que pagar um pequeno custo que chamamos de aluguel para sobreviver. Outros dentro da igreja, e isso não é errado, conseguem acumular riquezas trabalhando e ter uma vida totalmente diferente daquele irmãozinho simples que não tem nada, mas ele trabalhou e com seu suor ele construiu, ele teve metas, ele teve sonho, ele teve objetivos na vida, e ao longo da vida ele adquiriu riquezas. E muitas das vezes estas pessoas também ajudam a igreja, ajudam o pastor a ajudar outras pessoas.
O fato de ser rico não é pecado, a Bíblia menciona. Quantas pessoas poderíamos conversar com Abraão, não é mesmo? Isaac, Jacó, os reis de Israel, todos tinham riqueza. Mas aqui a Bíblia vem narrando de uma mulher, estando ela na sua casa, alguém bateu em sua porta. E quando ela abriu, ela se deparou com alguém que hoje chamamos de agiota. O marido dela havia falecido. Por algum motivo, das quais não sabemos, a Bíblia não menciona, ele contraíra uma dívida. E possivelmente foi na época do rei Acabe, onde o rei Acabe, Jezabel, perseguia as pessoas, matavam os profetas, aqueles que estudavam para ser profetas, que hoje seriam pastores também. Possivelmente, uma Bíblia que tem os livros apócrifos menciona de um homem chamado Obadias, que possivelmente era esposo dessa mulher. Ele havia contraído uma dívida, porque a Bíblia em alguma parte menciona que um profeta, ele pegou 100 homens, e de 50 em 50 ele escondeu em uma cova, e ali o sustentou com pão e água. E era um momento difícil, por 3 anos e meio não choveu naquele lugar. Aquelas pessoas estavam escondidas, para que não pudessem ser assassinadas por um homem, um rei de Israel e ungido de Deus, que casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E a Bíblia menciona, humanamente falando, o homem mais inteligente da face da terra. A Bíblia menciona, Neemias 13, 26, foi Salomão. E o erro dele foi ter casado com uma mulher que não era do povo de Deus. E ali esses homens estavam escondidos. Mas voltando para a história, essa mulher então, ela estava em desespero, ela pediu um tempo. Ela não procura qualquer pessoa, ela vai atrás da pessoa idônea, correta, o profeta Eliseu. E ela chega até ele em atitude de reverência, e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que meu marido, o teu servo, temia o Senhor. Esta mulher criou os filhos pequenos com propósitos, era cristã, foi educado nos caminhos de Deus. Quando nasceram, foram trazidos para o templo naquela época e foram dedicados a Deus, pertenciam a Deus. Agora aquela mãe com o coração contrito, partido, porque ela estava prestes a perder os 2 filhos e seriam levados como escravos. Estariam fazendo o quê? Aonde? Na mão de quem? E possivelmente ficaria muito tempo. Foi uma mulher que educou, deixando um legado para os filhos. O livro de Salmos 127, versículo, declara que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. O que significa galardão? Recompensa, prêmio ou honraria dada a alguém por serviços valiosos. Os filhos são a herança de Deus. E essa mulher que a Bíblia menciona, 2 de Reis, capítulo 4, ela havia educado os filhos no caminho de Deus. Ele enfatiza que os filhos são um dom valiosos e uma recompensa de Deus. A palavra herança sugere que os filhos são um tesouro confiado por Deus para ser cuidado e educado nos caminhos de Deus. O livro de Salmos 150, versículo 6, nos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E teria uma recompensa, ser uma recompensa, reforça que os filhos são uma bênção e é um presente de amor, trazendo alegria aos pais que os educam. Certo dia, um palestrante, em uma de suas palestras, ele disse que os filhos são como água. Não importa se a sua casa é pequenina ou não, uma casa grande, eles conseguem ocupar todos os espaços da casa, conseguem bagunçar em todos os espaços da casa. E hoje em dia, como as coisas estão muito fáceis, é natural você ir na casa que tem criança pequena, como essa criança, aquela garotinha que chegou agora, e tem ali tipo um balaio, que antigamente a gente chamava de brinquedos. Você compra muitos brinquedos para elas, que hoje em dia não é tão caro. Na minha época não era assim.
E aí ela levanta, joga aqueles brinquedos todos no chão e começa a brincar. Com a maior facilidade do mundo. Quando a mãe pede para juntar, faz um piseiro, faz um campeiro, faz um teatro, pede ajuda, e no final das contas o pai, a mãe, acaba ajudando. E assim eu fazia com a minha sobrinha Yasmin, já falei dela por tantas vezes, e hoje ela tem 11 anos. Por amor a gente faz qualquer coisa, não é mesmo? A gente fala que não vai fazer, mas acaba fazendo. O versículo também lembra da responsabilidade dos pais em administrar esse presente de forma sábia e cuidadosa. Ter filho hoje, criar um filho hoje, qualquer pessoa cria, qualquer mãe cria um filho. Agora, criar e educá-los é completamente diferente. Criar e educá-los é completamente diferente. E o Salmo 127, versículo 3 ensina que Deus nos abençoa por meio das pessoas. Sexta-feira retrasada, 10 dias atrás, minha mãe estava aqui e fui para Rondônia. Chegamos na sexta-feira, tardezinha, eu fui levar uma moto daqui para Rolê de Moura, Rondônia. Fomos de carro, deixamos a moto lá, fomos tomar banho e fomos para a casa da minha irmã, dessa garotinha que hoje tem 11 anos. E lá está o clube dos desbravadores, um pequeno grupo na casa da minha irmã. E eu estava descendo do meu carro, conversando com o pessoal que estava fora. De repente eu senti uma trombada e um abraço. Estava escuro porque eles estavam assistindo um PowerPoint lá, cantando. Quando eu olho, quem era? Eu chamava de Malinha, a minha sobrinha. E é tão gostoso quando você leva um abraço, você sente o abraço de uma pessoa que você ama. Você ama aquela pessoa, você gosta dela, você faz tudo por ela. Os filhos são a herança do Senhor. Assim, quando você pensar que realizou um grande feito, olhe ao redor e veja quantas pessoas Deus colocou ao seu lado para te ajudar naquela realização. Ou seja, esse é agradecimento. Quantos anos a minha irmã lutou para ter aquela criança, a Yasmin? Agora ela já tem 11 anos, mas mesmo assim com 11 anos, quando eu vou e durmo na casa da minha mãe, ela vem dormir. A minha irmã até hoje, ela manda a liçãozinha que ela tem que ler à noite, e a outra que tem que ler com ela no outro dia pela manhã. Esse foi um pacto que a minha irmã e meu cunhado fizeram com Deus, depois de muitos anos tentando ter uma criança. Mal sabíamos nós que aquela criança não seria a alegria somente do pai e da mãe dela, mas seria também a minha alegria, da minha mãe, dos outros sobrinhos e das pessoas que estavam ao redor, porque gostam da Yasmin. E Deus concedeu o privilégio a minha irmã e meu cunhado de ter uma sobrinha, que por onde eles vão, seja qualquer acampamento que eles vão, a Yasmin vai lá e fica até quando os pais querem vir embora. Um bom legado é aquele que dura para a eternidade. Como já vimos, legado não consiste em ações isoladas ou contribuições momentâneas, mas em realizações que perduram por toda a vida, que perduram para a eternidade. E aqui eu entro num tema especial que eu quero falar, e não vou demorar muito. O sonho de cada cristão, aqueles que lutaram a vida inteira, é ver esta imagem, é olhar Jesus voltando, abrir os braços e dizer: esse é o Deus das quais nós aguardávamos. Mas ao longo das nossas vidas, talvez nós tenhamos observado dentro da igreja pessoas que entram e saem dentro da igreja como se fossem múmias. Às vezes não cantam, às vezes não oram, mas estão ali. Outras pessoas nós conhecemos ao longo das nossas vidas que dedicaram uma vida para Deus. E aqui eu quero citar nessa noite uma mulher especial chamada Cida Procópio. 1980 vieram do Paraná e foram para Arariquara, e ali enraizaram até hoje. Professora estadual, depois passando a federal. A maior parte da sua vida dedicando na educação dos filhos, 5 homens e uma mulher, a Trana. Mas era uma mulher que dedicou os filhos para Deus e vivia uma vida com propósito em prol dos filhos e das pessoas que estavam ao redor.
O meu tio, Jorge Procópio, dedicou mais nas terras e na fazenda, das quais agora deixará os filhos bem colocados também. Eu me lembro, 7 de outubro de 2023, fazia 2 dias que a minha tia havia feito a cirurgia no hospital aqui em Cuiabá. Então eu pude ir para visitar o câncer no estômago, no intestino. Desde esse dia 7 de outubro, passou a ter uma luta diária, na iminência, no sonho de melhorar, de se recuperar. Mas mesmo assim, sonhando em melhorar, nunca o irmão deixou de trabalhar. Idas e vindas de Aripuanã, 1000 quilômetros para ir e 1000 para voltar. Ainda existe um pequeno pedaço de chão. Nesse período, desses 2 anos, quando ela descia para Aripuanã, quando ela vinha para Várzea Grande, tinha que ser de avião. Foi ficando debilitada cada vez mais. Mas quando você olhava para o olho daquela mulher, a dona Cida, até uns dias atrás que ela veio para Várzea Grande, para ir para Cuiabá, para fazer uma quimioterapia, e entrando no hospital, não fizeram a quimioterapia porque estava muito magra. Mesmo assim nós conversávamos com a dona Cida Procópio, e ela pedia para um dos filhos que fez teologia também, não quis ir para mim trabalhar no distrito, mas ele fez teologia, e ela disse um dia: Fernando, eu quero que você vá aqui no centro de Cuiabá, isso menos de um mês atrás, menos de um mês, eu quero que você vá em Cuiabá e procure umas alças, e quando eu chegar em casa eu quero costurar para as bolsas dos desbravadores, para que nós possamos vender e conseguir dinheiro para os desbravadores e ir para o campo. Ela estava falhando. Essa máquina humana, que às vezes nós acreditamos que somos, estava falhando naquele momento na dona Cida Procópio. Mas ela tinha uma missão. Esses 10 últimos dias que ela ficou no hospital, eu estava indo em Rolim de Moura uma outra vez. Eu fui e voltei, e fui esses dias de novo, em menos de 15 dias. Um dos filhos dela, o Tiago Procópio, que está em Santa Catarina, ele é pastor, ele é um departamental, ele veio na quinta-feira, ungiu a tia Cida e precisou de voltar. Os outros ficaram, e ali eles revezavam, eles ficavam em casa, à noite uns iam e outros voltavam. Estava um dos meus primos, o segundo, mais velho, o Rude. E nesses últimos dias ali, um dia antes que ela viesse a descansar, ele disse: mamãe, todos eles chamam de mamãe, o papai, até hoje ele disse: mamãe, eu preciso de ir. O ano está se findando, ele é professor e coordenador de um curso na universidade em Manaus. E a tia Cida já não abria mais os olhos. As mãozinhas não levantavam mais. E ele baixinho falou: mamãe, eu preciso de ir. A senhora ficará aqui. A Tânia, o Fernando está aqui, a tia Marli, o Marcos está aqui sempre. Mas eu preciso de ir. Mas se eu for, disse ele para ela, e Deus permitir que a senhora descanse, eu quero que a senhora saiba que eu quero vê-la na eternidade. Neste momento eu não estava dentro do hospital. A minha mãe disse que por um segundo ela abriu um dos olhos e olhou para a parede e fechou novamente. Eu tento imaginar naquele momento o que ela queria dizer ou falar para o filho, mas naquele momento já não podia mais. Nessa noite ele despediu da dona Cida, foi para casa, descansou um pouco. 2h30 da manhã levei ele para o aeroporto. Até 1h ele estava em Manaus. Foi para São Paulo, de São Paulo para Manaus. 1h30 da tarde estávamos sentados no sofá de casa quando o meu primo recebeu a ligação, o Fernando. A Tânia estava no hospital, chorando os prantos. Sabíamos que a tia havia descansado. Sabe, irmão, o saudoso pastor Roberto Rabelo, ele acreditava que Jesus voltaria na geração dele.
E as últimas aparições do pastor Roberto Rabeiro, ele dizia uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Descansou e não pôde ver Jesus voltar. Quantos outros pastores que vocês conheceram? O pastor Henrique Feirag, tantas outras pessoas que não eram pastores, mas congregavam nesta igreja. Quantas pessoas, desde que a Bíblia menciona nossos primeiros pais que descansaram no Senhor, e a Bíblia menciona que já se passaram 6.000 anos, mas Jesus ainda não voltou. E às vezes nós nos distanciamos de Deus porque Jesus não vem. Outras pessoas, como a dona Cida Procópio, persistem, elas insistem e elas nunca desistem, elas morrem no Senhor. Possivelmente a tia Cida, antes de morrer, ela poderia ter pensado aquelas mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas às vezes nós, como cristãos, pessoas que estão ao nosso redor, oramos por ela, ansiamos pela cura, pedimos a Deus, clamamos a Deus, mas aparentemente Deus não nos escuta. Após a morte da tia Cida, eu conversei com um dos filhos, o Aldo, que hoje é médico, e ele não pôde vir. Ele estava em Manaus, ele estava para frente de Manaus, no Amazonas, na fronteira com a Colômbia, numa cidade chamada Tabatinga. Foi difícil para ele vir, mas no último ano, o Aldo passou com a mãe, na cidade de Foz do Iguaçu. Às vezes eles estavam em Foz do Iguaçu, às vezes eles estavam na cidade de Terra Roxa e levavam a tia Cida para Cascavel. E nessa trajetória que a tia Cida ia para Cascavel, o Aldo também levava a sua esposa, que era manauara de Manaus, e ela também estava com um problema sério de câncer. As orações foram tantas, mas o Aldo, meu primo, perdeu a esposa, que chamamos carinhosamente, chamávamos de Lita, que 5 meses depois a tia Cida veio falecer. Você percebe ao redor, por onde você passa, que tem pessoas doentes todos os momentos. Hoje eu convidei para estar aqui também o pastor Aguinaldo. Eu já falei dele algumas vezes aqui. O pastor não poderá mais voltar para o distrito, está afastado. Hemodiálise 3 vezes por semana, e a parte mais que piora a vida dele é por causa da diabetes. Como aquele homem, a irmã Ana, que está aqui, conhece muito bem, talvez algumas pessoas, eu já trouxe ele aqui uma vez. E quando nós descemos de quinta para sexta, já fazíamos uma noite que não dormíamos, descemos de quinta para sexta para Aripuanã, fomos em 3 carros. O filho dela, o Tiago, que havia vindo para fazer a unção dela, veio com a esposa agora também para o culto fúnebre. Quando eu cheguei na cidade de Aripuanã, eu estava descendo do meu carro e eu observei que o tio Jorge estava abraçando outras pessoas, e quando eu estava descendo do meu carro, eu atendi o meu telefone. Uma pessoa que eu gosto muito lá de Rolo de Moura, chamada Jairo Benedetti. Para mim é uma segunda família hoje. Trabalhei com ele 14 anos. E ele me disse: Marquinho, você está sabendo? Você está onde? Eu falei: acabei de chegar em Aripuanã, dirigindo 1.000 quilômetros. Já havíamos ficado uma noite sem dormir. Saímos do aeroporto 1h30 da manhã, que ele chegou até pegar o carro para alugar, e a gente estava em mais pessoas, descemos em 3 carros. Ele: você sabe quem morreu? Ele me perguntou. Eu disse: não. Quem morreu? E ele disse: o Geraldinho. Desliguei o telefone e aquilo foi um impacto para mim. O que Isaías 55:6 diz? Busque-me enquanto eu estou perto. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Hoje eu fui com a dona Ana e a neta almoçar lá no Pé da Serra. Saímos de Cuiabá, aqui de Várzea Grande, um calor infernal. E quando chegamos lá no Pé da Serra, o clima mudou. Não mudou, irmão? Já víamos nuvem. Quando eu falo isso, porque o que eu quero dizer com isso? 55, 56, Isaías 55, versículo 6 diz: busque enquanto eu estou perto. Tiago 4, versículo 14 diz que a nossa vida é como a neblina, ela é como a fumaça que vemos por um instante e já não vemos mais.
E quando o Jairo Menete me disse: o Geraldinho morreu, não sabia qual era o motivo, mas foi de moto, me veio a retrospectiva de quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 97. Uma das pessoas que eu conheci primeiro foi o Geraldinho. Já não era mais pastor da Igreja Adventista, mas havia sido pastor. Não sei por qual motivo, nunca fiquei sabendo, deixou de ser pastor. Trabalhava como político, era professor, viveu os 3 últimos anos nos Estados Unidos. No começo do ano passado, o irmão dele voltou para o Brasil. Mas como está a nossa vida? Como está a sua vida hoje, se Jesus voltasse hoje? E chegando lá, fazendo o culto fúnebre da minha tia, passamos uma outra noite em claro. No sábado pela manhã, o Tiago, o filho dela, o filho mais novo, aquele que veio ungir aqui, lá em Aripuanã, agora estava diante da mãe, o caixão lacrado, e ele fazendo o culto fúnebre. Havíamos muitas pessoas no funeral da dona Cida, porque era uma mulher que dedicava para os filhos e para os amigos ao redor. Quantas pessoas estavam lá no velório? Porque havia estudado com a dona Cida. Quando fala dona Cida Procópio, todo mundo da cidade sabe quem é. Te pergunto, se não houvéssemos esperança, que é a volta de Jesus, de que adianta viver uma vida com propósito? Você sai da igreja hoje, você passa nas lanchonetes, nos bares, existem pessoas que bebem até amanhecer o dia, mas cada um que está dentro da igreja, que tem uma vida com propósito, aqui está, aos domingos, às quartas-feiras, aos sábados pela manhã, porque ele sonha um dia poder ver Jesus voltar. Mas a vida chega, e nós precisamos saber que morrer não é o fim. Todos iremos morrer um dia. O único problema é morrer ou não morrer em Cristo. E aqueles últimos minutos ali, no culto fúnebre da tia Cida, eu comentava com a minha mãe e dizia: daqui até o cemitério será o momento mais difícil de um ser humano, quando ele está enterrando alguém que ele ama. E aqui eu deixo um conselho para vocês. Nesta noite que vocês estão aqui, quantas pessoas já morreram, que ao longo da vida de vocês conheceram? Puxa pela memória. Vocês lembram de algumas? Talvez algumas que foram tão importantes na vida de vocês. Nos últimos dias você tem lembrado destas pessoas? Chegará um momento em nossas vidas que nós seremos uma foto e um porta-retrato em uma estante da família que você ama. E com o passar dos dias, talvez nem isso. E quando você perece, com você perece todos os seus desígnios, quer sejam bons, quer sejam maus. Mas a dona Cida descansou com a Bíblia do lado, ela lia, ela orava, e lá ela fazia, minha mãe fazia o culto com ela de manhã, o culto à tarde. Essa pessoa, a tia Cida, eu tenho certeza, se eu pudesse escrever na galeria de Heróis da Fé de Hebreus 11, o nome de Aparecida Procópio, eu poderia escrever. Quantas pessoas que vocês conheceram, que já descansaram no Senhor, que vocês têm certeza que vocês poderiam escrever. Certo dia eu estava numa programação especial na central de Várzea Grande. O Rubão estava pregando e com ele lá estava o quarteto, e um dos integrantes do quarteto está ali no fundo. Naquele dia especial que o Rubão pregou, você vai lembrar. Depois que o Rubão terminou o sermão, eu fui perguntar para ele exatamente. Naquele dia que vocês cantaram lá, vocês estavam juntos, que você é um dos integrantes, o Rubão disse que numa cidadezinha entre Cuiabá e Rondonópolis, chamada São Pedro da Cipa, não se sabe o motivo, um homem resolveu tirar a própria vida. E lá existe um Cristo e um morro. Ele pegou uma corda, ele foi até aquele Cristo, ele pendurou a corda no braço do Cristo, pendurou em seu pescoço, e ali ele tirou a sua própria vida.
E naquele dia as palavras do Rubão, o quarteto estava cantando o quinteto naquele dia. O Rubão disse: morreu no braço do Cristo errado. Naquele dia, na sexta-feira, no sábado pela manhã, meu primo fez um apelo. O irmão vai colocar aquela música, A Cidade de Ouro e Cristal. Vocês conhecem muito bem. E às vezes, quando nós cantamos esse hino dentro da igreja, nos faz refletir e lembrar de pessoas que já se foram. Aqui nesta igreja, antes da pandemia, era diferente. Pós-pandemia, não somente aqui na Central do Cristo Rei, como muitas outras igrejas, muitos outros não voltaram mais. O que nós podemos fazer é orar. Assim como essa mãe orou pelos 2 filhos e foi até o profeta, assim como a dona Cida dedicou a vida na educação dos filhos. A melhor coisa hoje é que um pai sente orgulho é quando vê um filho ou uma filha encaminhada, ou nos caminhos de Deus, e também na vida profissional. Não importa se ganha muito ou pouco, mas os pais se sentem realizados, os pais se sentem com sonhos concretizados quando veem os filhos encaminhados nos caminhos de Deus. E olha que não é fácil, né, irmão? Sempre que a irmã passa ali na Central, em frente à Yamaha, eu sempre vejo que a menininha indo, ela voltando, às vezes com um menininho maior, sempre cuidando, sempre guiando, sempre protegendo. A tia Cida Procópio descansou na certeza de que fez o que pôde fazer pelos filhos. Quantas vezes as pessoas iam na casa dela e ela estava em algum lugar ali, eles entravam, ficava sempre uma garrafa de chá. Eles têm o costume de tomar chá, sempre ficava pão, sempre ficava fruta em cima da mesa. E as pessoas iam, comiam, esperavam a dona Cida chegar. Mas chegou um momento na vida da dona Cida que ela fechou os olhos. Hoje a dona Cida Procópio está com os olhos fechados. Após o culto fúnebre, almoçamos, 2 noites sem dormir, e eu fui dirigindo 1000 quilômetros. Eu disse: vou deitar um pouco. Deitei em um dos quartos na casa da tia Cida. Teve um momento que a minha mãe foi me chamar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu acordei, falei: o que aconteceu, mãe? Que dia é hoje? Eu estava tão cansado que eu dormi. E a minha mãe tentou me acordar por 2 vezes e não conseguiu. Primeiro para fazer o pôr do sol já, adentrando o novo domingo. Depois ela voltou, me convidou de novo. Aí eu acordei. E eu não sabia onde que eu estava. Eu estava tão cansado que eu dormi feito uma pedra. A tia Cida fechou os olhos. E ela fechou os olhos pela última vez nessa terra. Mas ela sabe que quando Jesus voltar, é ao toque da 7ª trombeta que nós sabemos tanto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, por ocasião da volta de Jesus, os que estivermos vivos, aqueles que persistiram, perseveraram e foram selados com o selo de Deus, serão transformados e vão encontrar com Jesus nos ares. Mas Ellen White garante, ela descreve: a primeira pessoa que a tia Cida vai ver quando ela abrir os olhos, quando ela ouvir o toque da 7ª trombeta, será um anjo da guarda. Quando ela foi gerada no ventre da mãe dela, ali já foi designado um anjo para a tia Cida. Quando essa garotinha nasceu, que estava junto com a mãe, quando ela também estava no ventre da mãe dela, a ela foi designado um anjo especial. E se Jesus não voltar e ela descansar até o dia que ela der o último suspiro, ela terá um anjo da guarda. Ele mais menciona que Guilherme Miller, até hoje, mesmo estando no túmulo, até hoje, 24 horas por dia, o anjo de Guilherme Miller está ao lado do túmulo de Guilherme Miller. O sonho da tia Cida, quando ela despertar, é claro que a
está ansioso para ver Jesus, mas é o sonho de qualquer mãe cristã, é poder abraçar os filhos que estarão ali. Mas para isso, cada um de nós que estamos vivos temos uma missão: preparar todos os dias. O irmão vai colocar o hino final, a cidade de ouro e cristal. Vamos cantar esse hino, vamos meditar na letra desse hino, e enquanto você canta, pense em pessoas que você já amou, que por um motivo ou outro já não estão mais. Pense nas pessoas que você ama, que por um motivo ou outro não estão dentro da igreja, mas você precisa fazer um pacto com Deus, de orar por ela, para que ela possa voltar, seja um parente, seja um amigo, ou seja um membro da igreja, que por um motivo ou outro não estão mais. Esse é o que Deus disse, é orar e interceder um pelos outros. O irmão vai colocar o hino final, a cidade de ouro e cristal. Pode colocar em pé. Vamos colocar em pé, vamos cantar. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristezas nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens aqui são
Mas tem uma frase que eu quero deixar para vocês, da palavra de Deus, que diz: nós, porém, segundo suas promessas, esperamos um novo céu e uma nova terra, das quais habita a justiça. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque até esse dia o Senhor tem nos abençoado, tem nos guiado, tem nos protegido. O Senhor tem enviado sempre ao nosso lado um anjo protetor. Apesar dos momentos difíceis que às vezes enfrentamos ao longo da vida, aqui existem pessoas sedentas da sua palavra, mas também muitas delas talvez estejam com o coração contrito, enfrentando um problema familiar, falta de dinheiro, problemas de saúde. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas. A Bíblia menciona que quando o Senhor esteve na terra, no livro de João, se fosse escrever livros naquele período, quando o Senhor viveu e vivenciou os 33 anos nessa terra, se fosse escrever em livros tudo que o Senhor curou, não caberia nesse planeta. Mas nesse momento, Pai, humildemente peço uma bênção especial, que Teu Santo e Bom Espírito possa visitar sempre os corações de cada uma das pessoas que se encontram aqui nesta noite. Se houver um problema, uma dificuldade, que essas pessoas incansavelmente possam buscar, não somente pedir, mas sempre estar agradecendo pelo que o Senhor proporcionou a elas, o que o Senhor está proporcionando e o que o Senhor poderá vir a fazer por ela. Pena de Acida Procópio, nós oramos muito, mas assim entendemos que o Senhor permitiu que ela viesse a descansar, assim como tantas outras pessoas que conhecemos, até mesmo que vem sendo mencionado pela palavra de Deus. Elas descansaram. Para elas é como o sono, dormir, e quando despertar, será para ver o Senhor voltando. Esse é o desejo em nossos corações, não somente das pessoas que estão aqui nesta noite, mas também aquelas pessoas que por um motivo ou outro não puderam estar. Pedimos humildemente que as suas bênçãos também alcancem os corações destas pessoas. E agora, ao retornarmos aos nossos lares, que os Teus santos anjos possam nos guiar e nos proteger e nos conduzir em paz e segurança até o nosso destino, em nome de Jesus. Amém.